Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu à montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocou aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Onde está Jesus? Jesus sobe a montanha e se senta. E o que acontece? Numerosas multidões aproximaram-se dele. Aproximaram-se dele levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E então colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. Amados e amadas de Deus, é bonita a imagem, talvez sugestiva. Jesus sobe a uma montanha e se senta. Jesus é apresentado aqui, de certa forma, como Moisés, como o novo Moisés. Moisés na montanha recebe a lei. Jesus aqui da montanha agora cura a multidão dolente, cura a multidão necessitada. As pessoas se aproximam de Jesus, mas se aproximam como? Necessitadas. O Evangelho diz: numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Jesus, quase que podemos dizer aqui, amados e amadas de Deus, é apresentado como o novo Moisés. Esse é o novo Moisés que cura, é o novo Moisés que vem ao encontro da humanidade dolente, da humanidade necessitada, o novo Moisés que cura. E ele os curou. E qual é a atitude do povo? O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Amados e amadas de Deus, admiração das pessoas quando veem aquilo que Jesus está fazendo, quando veem aquilo que está acontecendo, os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E as pessoas glorificavam o Deus de Israel. Percebiam o que Deus estava fazendo no meio delas. Percebiam a ação de Deus no meio delas. Percebiam a grandeza do reino de Deus que estava sendo colocado em movimento. E o Evangelho continua dizendo: Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem
para comer. Amados e amadas de Deus, o novo Moisés que cura, o novo Moisés que alimenta a multidão, que dá o verdadeiro pão para a multidão. Jesus tem compaixão da multidão. Tem compaixão porque já faz 3 dias que estão com ele e nada tem para comer. E continua: não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Qual é a reação dos discípulos? Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Amados e amadas de Deus, uma resposta humana. No primeiro momento dos discípulos, onde vamos buscar pão para alimentar tão grande multidão aqui neste deserto? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Amados e amadas de Deus, Jesus multiplica. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, mas faz o milagre a partir daquilo que tem. 7 e alguns peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos. E a partir daqueles 7 pães e alguns peixinhos, Jesus alimenta a grande multidão. Jesus cumpre o mesmo gesto que cumprirá também na instituição da Eucaristia. Deu graças, partiu-os e os dava a seus discípulos. E os discípulos às multidões. Amados e amadas de Deus, o texto quer dizer, essa multiplicação dos pães quer dizer que Jesus alimenta a multidão, mas esse alimentar a multidão, alimentar a grande multidão a partir de 7 pães e alguns peixinhos, simboliza algo mais. Simboliza a Eucaristia, onde Jesus ele mesmo se dará em alimento às multidões, onde ele mesmo será o nosso alimento. E diz o texto do Evangelho: todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 7 significa o número da perfeição, significa dizer que esse alimento é o alimento da perfeição, que este alimento é o verdadeiro alimento com o qual Jesus alimenta a multidão. Amados e amadas de Deus, é a multiplicação dos pães, mas a multiplicação dos pães, Jesus que de 7 pães e alguns peixinhos, cumpre um gesto que antecipa aquilo que ele fará também na Eucaristia. Diz o texto do Evangelho: pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava. O que mostra que este gesto de Jesus preanuncia a Eucaristia, onde o próprio Jesus se dará em alimento. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a perceber Jesus que vai ao encontro das necessidades das pessoas, da humanidade dolente. É o novo Moisés que cura a humanidade dolente, o novo Moisés que alimenta as multidões, que dá às multidões o verdadeiro pão, a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.